Leitura do capítulo 27, seção 8. O herói do sonho. O corpo é a figura central no sonhar do mundo. Não há sonho sem ele, e nem ele existe sem o sonho, no qual ele age como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. O corpo ocupa o lugar central em todos os sonhos que contam a história de como ele foi feito por outros corpos, nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco e depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem como ele. Mas, no pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos para serem seus amigos e seus inimigos. A sua segurança, no caso a segurança do corpo físico, é a sua preocupação principal. E o seu conforto é a regra que o guia. Ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Acima de tudo, procura ensinar a si mesmo que as suas dores e as suas alegrias são diferentes e ele acredita que pode distinguir umas das outras. O sonhar do mundo toma muitas formas porque o corpo busca de muitos modos provar que ele é autônomo e também real. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel que o mundo proclama como sendo valiosas e reais. Vejam que interessante isso. Esse corpo que a gente pensa que a gente é o corpo, ele busca provar o tempo todo que ele é autônomo e que é real. E ele também coloca sobre si coisas que ele comprou com pequenos discos de metal, que no caso são moedas, e tiras de papel, que são as notas de dinheiro, que o mundo proclama como sendo valiosas e reais, essas coisas. Então, esse ser que está apegado ao corpo físico, achando que ele é apenas o corpo físico, ele coloca tudo que envolve segurança, beleza, ornamentos. Aí entram roupas sofisticadas, joias, carros, porque passa a mensagem de poder e de segurança também, né? Porque quanto mais eu me acho poderoso, mais seguro eu me sinto. Ele trabalha para consegui-las, para conseguir esse dinheiro para comprar essas coisas que o mundo julga serem valiosas, fazendo coisas sem sentido e as joga fora em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. Essa pessoa que se vê apenas como um corpo físico trabalha para conseguir ganhar o dinheiro, para fazer coisas sem sentido e joga fora o dinheiro que ele conseguiu comprando coisas que também não têm sentido, das quais ele não precisa e as quais ele nem mesmo quer. Mas como o mundo fora fala que é importante ter algumas coisas, essa pessoa que se vê apenas como um corpo físico, ela compra tudo que o dinheiro pode comprar. Ele emprega outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido que possa chamar de suas. Aqui no caso dá a ideia de empregar seguranças, guarda-costas, pessoas que possam protegê-lo, pagando por essas pessoas para servi-lo, e também outros colaboradores em todos os sentidos. Ele olha em volta procurando corpos especiais que possam compartilhar o seu sonho. Às vezes sonha que é um conquistador de corpos mais fracos do que ele, mas em algumas fases do sonho ele é o escravo de outros corpos que querem feri-lo e torturá-lo. Isso tudo é o que o corpo humano aqui vive enquanto ser humano. A série de aventuras do corpo, da hora do nascimento até a hora da morte, é o tema de todos os sonhos que o mundo tem e jamais teve. O herói desse sonho nunca vai mudar e nem o seu propósito muda. Embora o sonho propriamente dito tome muitas formas e pareça mostrar uma grande variedade de locais e de eventos em que o seu herói se encontra, o sonho tem apenas um propósito, ensinado de muitas formas. Essa única lição
é o que ele tenta ensinar uma e outra vez e ainda mais uma vez. 2 pontos. Que ele é causa e não efeito. Olha só, que o corpo humano é causa de si mesmo, que ele criou a si mesmo, é uma criação própria, e que ele não é o efeito de uma ilusão, de um pensamento que pensa que está manifestado no corpo físico. E você é o seu efeito e não pode ser sua causa. Eu vou repetir. Esta é a única lição que ele tenta ensinar uma e outra vez e ainda mais uma vez. Que ele é causa e não efeito, e que você é o seu efeito e que não pode ser a sua causa. Desse modo, você não é o sonhador, mas o sonho. Olha só, gente. O corpo físico tomando vida própria, como se a gente aqui, a nossa personalidade, fosse um efeito do corpo e não a causa da criação do corpo. Porque quando a gente acredita em algumas crenças, o corpo físico ele surge manifestado porque a gente acredita que ele é real. Então, nesse sentido aqui, está tudo invertido. E a partir desse entendimento, a gente não é mais o sonhador do sonho, como foi falado na leitura anterior. Agora, nós somos o próprio sonho em si. Pensa nisso. E assim, você vaga em vão, entra e sai de lugares e acontecimentos que ele inventa, que o corpo físico inventa. Que isso é tudo o que o corpo faz, é verdade, pois ele não é outra coisa senão uma figura em um sonho. Mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que as veja como reais? Ele está perguntando, quem que reage e acredita nessas figuras, a não ser que essa pessoa realmente veja essas figuras como sendo reais? Uma dessas figuras é o corpo físico. No instante em que ele as vê como são, elas não mais têm efeito sobre ele, porque ele agora compreende que foi ele mesmo que lhes deu os seus efeitos pelo fato de as causar e fazer com que pareçam reais. Ele trouxe que nesse instante em que esse personagem vê as figuras como sendo sonhos, ou seja, olha para o corpo físico e entende que ele é apenas um sonho, uma ilusão, e que essas figuras não têm nenhum efeito sobre ele, porque agora ele está compreendendo que foi ele mesmo que deu esses efeitos, que criou esses efeitos, que no caso é o corpo físico, pelo fato desse ser o causador, a causa do efeito chamado corpo físico. Quanto está disposta a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve? Está perguntando quanto você está disposto a escapar das ilusões de todos esses sonhos que o mundo trouxe até hoje. E é o seu desejo que nenhum sonho apareça como a causa daquilo que faz? Está perguntando se é a nossa vontade que nenhum sonho apareça mais como sendo uma causa daquilo que foi criado pela nossa própria mente, se a gente tem vontade de desfazer esses enganos. Então, vamos simplesmente olhar para o início do sonho, pois a parte que você vê é apenas a segunda parte, cuja causa está na primeira parte. Ninguém que esteja dormindo e sonhando no mundo se lembra de seu ataque a si mesmo. Ninguém acredita que houve, de fato, um tempo em que ele nada conhecia de um corpo e que também não poderia ter concebido esse mundo como sendo algo real. Ele, imediatamente, teria visto que essas ideias são uma única ilusão, ridículas demais para qualquer coisa, exceto o riso que as despede. Ele trouxe que ninguém acredita que houve um tempo, um momento, em que nós, enquanto seres espirituais, nem sabíamos de corpo físico, de ilusões, de nada disso, de mundo manifestado. Porém, se a gente desconfiasse disso, nós imediatamente teríamos visto que essas ideias todas são uma única ilusão, tão ridículas que através do riso essas ilusões são desfeitas. Olha só, como elas parecem sérias agora, está exclamando.
E por isso, ninguém é capaz de se lembrar do tempo em que essas ilusões teriam sido recebidas com riso e com descrença. Podemos nos lembrar disso se apenas olharmos diretamente para o que causou essas ilusões. Então, veremos justificativas para o riso e não mais uma causa para sentir medo. Vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, percebendo-o como algo separado de si mesmo e feito para ele. Com esse entendimento, será devolvido ao sonhador que criou todo esse sonho ilusório aqui de formas, de corpos físicos, de separação. Vai devolver o sonho para esse sonhador que é o criador desse sonho. Mas que antes esse sonhador tinha dado esse sonho a outros, a autoria do sonho a outros. E por ter dado a autoria do sonho a outros, ele se via como sendo separado de si mesmo e dos outros. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Em seu esquecimento, esse pensamento passou a ser uma ideia séria, capaz de ser realizada e de ter efeitos reais. Juntos, nós podemos rir destas duas coisas, fazendo-as desaparecer, e podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, ou seja, a desfrutar da eternidade, pois o que isso significa é que o tempo não existe. Uma intemporalidade na qual o tempo se torna real, uma parte de Deus que pode atacar a si mesma, que nesse caso somos nós, um irmão separado como inimigo, um irmão, alguém fora visto como nosso inimigo, uma mente dentro de um corpo, são todas formas circulares cujo fim tem início no seu começo, terminando na sua causa. O mundo que você vê retrata exatamente o que você pensou que fez, exceto que agora você pensa que o que você fez é o que está sendo feito a ti. Olha só. A culpa pelo que você pensou está sendo colocada fora de ti, sobre um mundo culpado que sonha os teus sonhos e pensa os teus pensamentos em teu lugar. Ele traz a sua vingança, não a tua. Esse mundo todo ilusório, ele traz a vingança como sendo do outro e não nossa. Não a nossa vingança projetada sobre o mundo. Ele te mantém estreitamente confinado dentro de um corpo que ele pune, ou seja, que ele castiga, devido a todas as coisas pecaminosas que o corpo faz dentro do sonho do mundo. Você não tem poder para fazer com que o corpo pare com seus efeitos maus, porque não o fez e não é capaz de controlar as suas ações, nem o seu propósito, nem o seu destino. O mundo nada faz senão demonstrar uma antiga verdade. 2 pontos. Acreditará que os outros fazem a você exatamente o que pensa que fez a eles. Mas, uma vez que tiver embarcado na delusão de achar culpados, não verá a causa do que fazem, porque quer que a culpa caia sobre eles. Como é infantil o petulante mecanismo de manter a tua inocência, empurrando a culpa para fora de ti, sem jamais deixar que ela se vá. Olha só, gente, como é infantil esse petulante mecanismo de manter a nossa inocência, empurrando a culpa que estamos carregando para fora da gente, sem jamais permitir liberar essas culpas, esses sofrimentos. Não é fácil perceber a brincadeira quando, em tudo à sua volta, os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Sem a causa, de fato, os efeitos parecem sérios e tristes, mas são apenas decorrências. Ou seja, tudo o que a gente vê fora é decorrência, é um efeito daquilo que está dentro.
E o que está dentro da gente também são ilusões criadas pelo nosso ego como mecanismos de defesa dele mesmo. É a sua causa que não decorre de nada e que não passa de uma brincadeira. É a causa de todo esse mundo manifestado que está expressando tudo isso, que não decorre de nada, porque ela é nada, que no caso é o ego, uma ilusão que está brincando com o Filho de Deus. O Espírito Santo percebe a causa rindo gentilmente e não olha para os efeitos. De que outra maneira ele poderia corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhou para a causa? Ele pede que você lhe traga cada efeito terrível para que possam olhar juntos para a sua causa tola, para que você possa rir um pouco junto com ele. O Espírito Santo nos pede que a gente traga todos os nossos sofrimentos, todos os equívocos, todas as ideias de sofrimento, de culpa, de medo, de julgamento, que a gente traga tudo isso para ele, para que a gente possa olhar junto com ele a causa tola, o que causou tudo isso, que é algo sem significado, para que a gente possa rir junto com o Espírito Santo de todo esse cenário imaginário que a gente viveu. Você julga os efeitos, mas o Espírito Santo julgou apenas a causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Talvez você venha em lágrimas, você caia em lágrimas, caia no choro, depois de descobrir que sofreu tanto por vivenciar apenas ilusões que estão na sua própria mente. Olha isso, gente. Que profundo, né? Mas ouve-o dizer: meu irmão, filho santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer, e deixará o instante santo com o teu riso e o riso do teu irmão unidos ao riso do Espírito Santo. Todo mundo rindo dessa situação ilusória, que a gente sequer acredita que é ilusão da nossa própria mente, uma projeção mental. O segredo da salvação é apenas este. 2 pontos. Olhem só. Você está fazendo isso a ti mesmo. Você está fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. Você está fazendo isso a ti mesmo. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é verdade, porque é você que está fazendo isso a ti mesmo. Seja o que for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que você sinta, isso ainda é verdadeiro. Pois você não reagiria de forma alguma a qualquer figura de um sonho se soubesse que estava apenas sonhando. Olha só, gente. Por mais que essas figuras sejam tão odientas e más o quanto elas podem ser, não poderiam ter nenhum efeito sobre você, a não ser que você tenha fracassado em reconhecer que esse é o teu próprio sonho. É muito profundo, não é, gente? Fala sério. Essa única lição aprendida te libertará do sofrimento, qualquer que seja a forma que ele tome. O Espírito Santo repetirá essa única lição abrangente de libertação até que ela tenha sido aprendida, independentemente da forma do sofrimento que te traz dor. Seja qual for o ferimento que você traga ao Espírito Santo, ele dará uma resposta com essa verdade muito simples, pois essa única resposta elimina a causa de qualquer forma de pesar e de dor. A forma não afeta em nada a resposta do Espírito Santo, pois ele quer te ensinar apenas a única causa de todas as formas, não importa quais sejam elas. E assim, você compreenderá que os milagres refletem a simples declaração. 2 pontos. Eu mesmo fiz isso, e é isso que quero desfazer. Que lindo! Então é sempre uma decisão.
Quando eu reconheço, e isso ele deixou bem claro aqui, eu preciso reconhecer que eu sou o criador desse sonho de sofrimento, de separação, de crucificação que eu vivo aqui na minha vida. Quando eu reconheço, eu olho para todo esse cenário e digo simplesmente: eu mesmo fiz isso, e é isso que eu quero desfazer. O poder de desfazer todo esse cenário está na mente de cada um de nós, está num elemento potente, poderoso, chamado vontade. Você quer desfazer todas as ilusões, todo esse cenário de sofrimento? É sempre uma escolha, gente. Então, sempre que você ver uma ilusão tentando se provar como sendo verdadeira, olha para ela com amorosidade e repita: eu mesmo fiz isso e é isso que quero desfazer. E ele continua aqui, ó: traz então todas as formas de sofrimento ao Espírito Santo, pois é ele que sabe que cada uma é como todo o resto. Tudo é uma ilusão. Ele não vê diferenças onde não existe nenhuma, e ele te ensinará como cada uma delas é causada. Nenhuma tem uma causa diferente de todo o resto, e todas são facilmente desfeitas por apenas uma lição verdadeiramente aprendida. A salvação é um segredo que só escondeu de ti mesmo. E o universo proclama que é assim. Mas, no entanto, você não presta a menor atenção às testemunhas que o universo lhe envia. A vida está nos enviando sinais o tempo todo, mas a gente está tão apegado em crenças, em limitações, em ideias de sofrimento, de separação, de julgamento, de medo, que a gente não consegue acreditar que possa ter uma outra realidade. E assim, essas testemunhas que o universo ou Deus, tanto faz a interpretação que a gente dê, isso que o universo nos envia, são mensagens, são sinais, são símbolos que poderiam nos ajudar a despertar ainda nessa vida, para reconhecer o cenário ilusório do mundo da forma. Vou retomar aqui um pouquinho. O universo proclama que é assim. No entanto, você não presta a menor atenção às testemunhas que o universo lhe envia, pois elas dão testemunho de algo que você não quer saber. Por isso que a gente não olha, porque a gente não quer acreditar que possa existir uma outra realidade. Aí, todos os símbolos, todos os sinais que o universo nos envia, a gente nega, porque a gente quer ficar aprisionado no mundo de sofrimentos, de separação. Isso, no meu entendimento, é vaidade pura, é orgulho, é querer controlar algo que é incontrolável. Entretanto, você só precisa aprender que foi você mesmo quem escolheu não escutar e não ver. Só retomando mais uma vez, pois essas testemunhas que o universo lhe envia dão testemunho de algo que você não quer saber. Elas parecem manter isso em segredo, escondido de você. Entretanto, você só precisa aprender que foi você mesmo quem escolheu não escutar e não ver. É a gente que escolhe não olhar para os sinais que a vida, que o universo, que Deus está nos mostrando, está nos enviando a cada momento. Como perceberá o mundo de forma diferente quando isso for reconhecido? Uma exclamação poderosa. A gente vai ver o mundo completamente diferente quando a gente conseguir reconhecer para a gente mesmo que o mundo que a gente vive é uma criação ilusória da nossa própria mente. Quando perdoar o mundo pela sua culpa, você estará livre dela. Olha só, gente, novamente o perdão como esse elemento poderoso de libertação, inclusive em relação ao mundo. Porque quando eu libero o mundo, eu libero a mim mesmo. Mas se eu aprisionar o mundo também, eu me tornarei prisioneiro desse mesmo mundo que eu estou tentando culpabilizar. A inocência do mundo não requer a tua culpa, e nem a sua inculpabilidade se baseia nos seus pecados. Isso é o óbvio, 2 pontos. Um segredo que não está oculto para ninguém, mas só para ti mesmo.
E é isso que tem te mantido separado do mundo e mantido teu irmão separado de você. Agora, você precisa aprender que ambos são inocentes ou culpados. Por que ele traz essa frase? Porque vai depender daquilo que eu escolher acreditar. E a partir dessa escolha, também vai ser a vida que vai se manifestar para mim. Uma vida onde existe inocentes, onde a perfeição divina habita, onde tudo é para o bem maior, onde todo esse cenário é ilusório, ou um mundo onde existe culpados, sofrimento, dores, doenças, acidentes, medos, julgamentos, ataques. É sempre uma escolha. A única coisa impossível é que um não seja como o outro, que as duas afirmações sejam verdadeiras. É impossível que os dois cenários sejam reais, que existam tanto inocentes quanto culpados. Existe apenas uma realidade. Essa realidade que existe é a realidade que você acreditar ver, que você acreditar que é real. Esse é o único segredo ainda a ser aprendido. Olha que lindo, gente. É o único segredo que a gente precisa aprender. E o fato de estar curado não será nenhum segredo quando a gente aprender que todo o mundo que a gente vive, que a gente percebe, todo o mundo da forma, incluindo o corpo físico, são ilusões dos nossos aspectos mentais. Aí sim, nós estaremos curados e não haverá mais nenhum segredo para o Filho de Deus. Lindo, lindo, lindo. E muito profundo também. Fim da leitura do livro-texto.